Bom dia, Shalom, graça e paz. Vocês estão bem? Descansaram bastante? Estão preparados para a segunda etapa? Eu quero ensinar algo a vocês essa manhã. Mas não sei se você só quer mover do Espírito ou se você quer fundamento do Espírito. Você quer o quê? Se você pegar só mover sem fundamento, tu perde a revelação. A assunção se estanca. Fala, o Espírito trabalha debaixo de estrutura de revelação. Se você não carrega uma estrutura revelada, você recebe o mover e você perde o mover. Quando Deus ele revela para você sobre o ministério de curas, ele te coloca um fundamento sobre isso. E você vai ensinar as pessoas sobre isso. E a fé ela vem sobre aquilo que nós estamos ouvindo. E ele pode se manifestar sobre isso. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O problema é que muitos querem trazer mover, se movimentar, mas não tem fundamento. Isso faz que as pessoas dê descredibilidade ao mover. Porque o mover ele só pode crescer e trazer uma onda do reino de Deus na terra se nós crescemos em revelação. Amém, amém? Então Deus ele vai fundamentando uma estrutura de entendimento para você do reino. Então Jesus ele ensinava continuamente os discípulos sobre os mistérios do reino de Deus. Ele falava para os seus discípulos: a vós é dado o saber dos mistérios do reino de Deus. Amém? E você sabe o que é o reino de Deus? E você precisa saber. O problema nosso é que a gente queremos crescer espiritualmente através das emoções. As pessoas são emotivas, isso é bom, a emoção é muito bom e você precisa dela no reino. Para expressar alegria, para expressar quebrantamento, você precisa de emoção. Mas você precisa ter revelação e fundamentação. Para você ter autorização para trazer ensinamento e impartição. Então, quando você tem fundamentação e revelação, você consegue replicar isso na vida de outras pessoas. Amém, amém? Você consegue fazer elas crescer. Porque ninguém cresce se não tiver entendimento. Amém, amém? Fala, precisamos de revelação. Para que o nosso entendimento alcance. Fala, a glória de Deus. O poder de Deus. Amém. Eu sinto que há algo ainda muito poderoso na adoração no meio de vocês. Eu estou vendo esses anjos se mover desde manhã. Há revelações que Deus quer derramar sobre a adoração nesse lugar. Há um manto de adoração sobre o meu ministério. E Deus ele começa a fluir para derramar o espírito de adoração sobre vocês. E faz parte da sua restauração falar. O espírito de adoração. Jesus disse, o Espírito Santo me glorificará. Faz parte dos altos louvores, adoração. E se nós não tivermos isso na igreja, você reduziu 50% a eficiência de um culto e o poder de Deus no culto. Fala, precisamos da palavra, precisamos da adoração, precisamos da oração. Você sente louvando a Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus? Vocês querem aprender ou não quer? Você tem que entender o que é o reino de Deus. Isso é muito importante. Algo muito majestoso para Deus derramar aqui essa manhã. Amém? Na parte da tarde vai ser uma parte muito profética e evangelística. Porque estaremos recebendo muitas pessoas de fora aqui. Amém? Mas Deus ele vai enviar aquilo que é necessário para esse tempo. As pessoas que têm para estar aqui, elas vão estar aqui nessa abertura. Aqui é muito profético, amém? Vamos lá, pegue sua Bíblia.
Atos capítulo 1, versículo 3. Quem achou falar amém? Atos 1, 3. Vai chegar tempo que eu vou falar assim: pegue o seu celular. E agora você quer digitalizar o mundo inteiro e acabar com o papel. Então daqui a pouquinho vai ficando cada vez mais escassa a impressão de Bíblias. Infelizmente. Você não consegue ter uma leitura profunda em um iPad ou um tablet. É diferente quando você pega o papel, a Bíblia. É muito diferente. Eu não consigo ler Bíblia. Eu leio versículo para alguma coisa quando estou estudando rápido. Mas para você aprofundar, você tem que estar com a canetinha, fazer aquele ciclozinho, marcar, escrever. Porque isso vai assentando o versículo na tua mente. Amém? Isso é importante. Você tem que ter a Bíblia impressa. Então guarde a sua muito bem, porque chegar um tempo que não vai ter mais Bíblia, hein? E isso é verdade. Isso já é confirmado. Você sabia que algumas indústrias na área da impressão bíblicas, de tudo que é artigo religioso, estão sendo vendidas, infelizmente, para os maçons? Você sabia que algumas posses de grandes indústrias de impressão de Bíblia nos Estados Unidos, no Brasil, já não está mais nas mãos de homens fiéis a Deus? Eles venderam para homens maçom, para a maçonaria, por grande quantia de dinheiro. Eles trocaram o propósito pela riqueza, pelo dinheiro. A oferta foi muito grande. Eles estão vendendo. E as Bíblias cada vez mais estão sendo alteradas. Nós estamos correndo certos riscos no mundo. Isso é muito sério. O que eu estou falando para vocês aqui. É muito sério. E se você não sabia disso, depois você pesquisa lá no Google, coloca lá. O que eu estou te falando, você vai ver. Isso é uma verdade. A sociedade bíblica, por exemplo, ela já não está mais no poder de homens cristãos. Já está na mão de homens ímpios. Isso é um perigo. Mas vai chegar tempo que Deus vai nos dar graça de imprimir Bíblia. E a gente não vai depender deles. Amém, amém? Se eles param, nós continuamos. Deus levanta outros, porque a palavra dele, ela vai continuar propagando. Os homens podem lutar contra isso, mas nós vamos lutar também para fazer a nossa parte. Amém? Fala glória a Jesus. Atos 1:3 diz: e depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes relacionadas com o reino de Deus. Durante 40 dias, falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Eu queria que você prestasse atenção, mas antes vamos fazer uma pequena oração bem rápida. Incline sua cabeça. Fala assim: Espírito Santo, Tu és mais do que bem-vindo sobre a nossa vida. Rehassuri kendelevai. Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito de revelação venha sobre a Tua igreja, Pai. E que o Senhor vai dar o ensinamento para eles esta manhã, para a glória do Seu santo e poderoso nome, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Reduza um pouco da pressão, coloca no 2. Reduz o ventilador para abaixar esse som de vento aqui dentro. Eu preciso que eles estejam muito atentos ao que eu vou falar. Vamos ver se a gente consegue também na segunda etapa melhorar um pouquinho o retorno, porque eu não me ouço por aqui, eu me ouço por cima. Aí a voz atrasa para mim. Amém? Vamos lá? Primeiro, antes de eu começar a falar para vocês, 3 motivos importantes que você tem que orar em línguas. Fala, oração em línguas. A oração em línguas é a mais rápida que existe, pois ela está dentro da dimensão do Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Quem ora em línguas estranhas, ora bem, ora de fato.
ora de maneira satisfatória, completa. Ok? Fala, a oração em línguas, ela é rápida, ela é direta, ela atua no campo do espírito. Então ela é mais rápida que tem. E Paulo diz que quem ora em línguas ora bem, ora de fato, de maneira satisfatória. 2, a oração em línguas ela é mais completa que existe. 1 Coríntios 14, 2. Porque quem expressa em línguas estranhas não fala aos homens, mas fala de fato a Deus. E em espírito fala em mistérios. Então fala, a oração em línguas, ela não atua no campo da tua razão. Ela não depende do seu conhecimento, ela depende do teu espírito trabalhar com o Espírito de Deus. Então ela trabalha na mente de Deus, não na mente dos homens, dá glória a Jesus. Então a oração em línguas, oramos em mistérios. Fala, o campo dos mistérios é um campo desconhecido humanamente. Então primeiro oramos em mistérios e depois obtemos revelações. Então tudo que você ora em mistério se transformará em revelação da glória. Então quem está orando em línguas está no campo do mistério, do desconhecido, você não entende. Até que a revelação venha, a interpretação venha. E você começa a compreender os pensamentos de Deus. Então quem ora em línguas, como Paulo diz, o Espírito de Deus prescuta a mente de Deus, as coisas ocultas do eterno, e revela ao espírito humano, aleluia. Fala, a chave da oração em línguas. Essa é uma das chaves que Deus nos entregou no reino para abrir a porta da revelação. Nós necessitamos usar a chave da oração em línguas, que é a chave dos mistérios da glória a Jesus. Então você usa a chave da oração em línguas e coloca nos mistérios, e depois que vai virando, a porta se abre e vem a revelação. E de alguma maneira sobrenatural, você ora em espírito e depois você começa a entender no seu entendimento natural. A interpretação, ela flui sobre a tua vida. Eu lancei um livro esse ano sobre os segredos revelados da oração em línguas. Inclusive, eu acho que até acabou, né, o livro. Acho que foi tudo embora. A primeira edição. Vou ter que fazer uma segunda edição, mais abrangente, mais forte ainda. E nós vamos relançar o livro, porque foi muito forte. E há um impacto muito grande quando as pessoas começam a orar no Espírito. Eu oro anos em línguas. Ok? Chegou o tempo da minha vida que eu orava 22 horas em línguas. Isso dentro de um quarto trancado. Eu passei anos orando em línguas. A minha inteligência e a revelação foi se expandindo. Quanto mais eu orava em línguas, Deus foi derramando a unção, foi aumentando a unção. Porque você ora dentro do campo do Espírito e você acessa o reino de Deus. Fala, a oração em línguas. Fala, o dom de línguas é para mim ter acesso ao reino de Deus. Então você se edifica orando em línguas, Judas 1:20. E vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E a palavra edificando-vos, em grego, epokoidômio, que significa construir sobre um fundamento que já foi colocado. A fé já foi colocada em você. E agora você se constrói sobre esta fé através do dom de línguas. Aleluia! Então, a oração em línguas, ela é mais eficaz para a sua edificação. 3 pontos. Ela é mais rápida, ela é mais completa e ela é mais capaz de edificar você em espírito. Glória a Jesus. Queria entrar nisso aqui. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom descortinar esse mistério. E Deus me deu muita graça nessa área para ensinar para as pessoas a oração em línguas. Mas quero falar sobre você, sobre o reino de Deus. E antes de eu começar a falar do reino de Deus, estou falando de chaves. Fala, chaves do reino. Ontem falamos sobre oração. No primeiro dia, no primeiro horário do primeiro dia, falamos sobre a fé apostólica. Amém? Fala, unção apostólica. E esta manhã a unção apostólica está aqui na casa. Ela está aqui. Nós vamos começar através do apostólico hoje. E terminamos no profético. Porque eu tenho que trazer uma estrutura de ensino para você. Eu preciso que você tenha força, paciência para me ouvir. Amém?
E um apóstolo fala muito, porque ele tem muito para te dar. Ele fala bastante, vai ensinar bastante, mas também vai ver transformação na sua vida. Então, a oração em línguas, ela faz parte da chave da oração. Essa é uma das grandes chaves que Deus nos entrega. Ok? No reino de Deus, você tem as chaves da comunhão. Existem 7 chaves para a sua comunhão com o reino de Deus. E também você tem as chaves do reino de glória. Aí é outro tipo de revelação. Não vou ensinar isso aqui essa manhã, mas algumas coisas eu vou soltar aqui no meio do ensino. Amém? Então, existem chaves, fala chaves, que Deus ele agrega, ele acrescenta na sua vida. Para que você tenha acesso, abra portas do reino espiritual para você. Quem está entendendo fala amém. Ok, então vamos lá. O reino de Deus, existe, ele te dá autoridade, fala autoridade. E alguns símbolos na Bíblia aparecem como a vara de Arão, a vara de Moisés, que era o cajado. E o cajado representa a autoridade. Amém? Você vê, às vezes, o manto de Elias, a capa de Elias, que foi transferida para Eliseu, que representa, fala, a unção. Então, a vara representa a autoridade, e o manto representa sua unção, o poder. Fala, glória a Jesus. Toda pessoa que carrega autoridade, ela possui, fala, revelação. Então, você nunca terá autoridade se você não tiver revelação. E vice-versa. E quando você mantém a sua autoridade, a revelação, ela aumenta na sua vida. Fala, eu tenho que andar na minha autoridade. Você usa a autoridade que você tem hoje e ele vai aumentando a sua dimensão de autoridade. Mas se você não anda dentro de autoridade, você perde a revelação, você estanca o crescimento espiritual na tua vida. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Se nós não tivermos o conhecimento revelado, não podemos usar a chave da autoridade. Fala, eu preciso de mais revelação. O reino de Deus opera por luz, o reino das trevas opera em trevas, escuridão. A revelação é uma iluminação, é luz, fala luz. Ok. Aleluia. E quando nós estamos tendo revelação, nós entramos na autoridade de ligar e desligar, de autorizar no mundo espiritual. E tudo que ligado da terra será ligado no céu, tudo que desligado da terra será desligado do céu. E entenda bem, você tem que ligar na terra aquilo que no céu já está ligado. Mas aquilo que você desliga da terra, você também desliga do céu. Quando você desliga, você tira a pessoa do ambiente da revelação, você desliga ela do reino espiritual. Ela perde a conexão com a presença e a realidade do divino, do santo e do todo-poderoso. Esses dias nós fomos ministrar debaixo de unção e poder. Isso te dá acesso, te conecta ao reino dos céus. Aleluia. O reino do céu, ele é invisível. Você não está vendo ele aqui, mas ele é tangível, ele é real. E quando ele começa a se manifestar, tu sente o poder dele sobre você. Aleluia. Fala, eu sinto o poder de Deus. Quando o Espírito de Deus está se movendo com o poder dele, você sente tangivelmente o poder dele. Tu sente fogo sobre você. Tu sente eletricidade. Tu sente sensações extraordinárias, porque esse é o poder do Espírito Santo. Da glória a Jesus. Da glória a Jesus. Existem algumas chaves, que poucos têm elas na vida. Eu tenho algumas delas. Essas chaves, elas não estão no ambiente da comunhão. Chaves do ambiente da comunhão, vou resumir para você. Oração, oração em línguas, jejum, adoração, oferta, fala intercessão. Essas são chaves da dimensão da comunhão. Agora, chaves do reino de glória. Fala, o reino de glória. Fala, o reino de poder. O reino de glória. Vou pedir para vocês fecharem essa porta aqui, por favor, aqui. Fechar a porta aqui. Fecha a porta hoje. Vocês estão distraídos.
Vamos continuar? Pode fechar as portas. Quando o Senhor nos dá governo, fala governo do reino. Quando a gente leva para a dimensão do governo do reino, uma autoridade de governar e estabelecer o reino na terra entre os homens, eu não estou te falando de dar só uma revelação de quem ele é. Eu estou te falando de movimentar multidões, construções, salvação em massas de almas, grandes movimentos na terra. Aí o Senhor vai te dar outras chaves. E eu comecei a ter esse acesso, eu comecei a ter acesso a isso. Isso começou a mudar a dimensão do meu ministério. A chave de Davi é uma das chaves que o Senhor nos dá. É uma chave de reino, de autoridade entre os homens na terra. O homem entra em lugares, nos setores do mundo que outras pessoas não conseguem entrar. Conseguimos entrar em ambientes que a religião não consegue entrar. E conseguimos converter corações de pessoas e convergir coisas ao reino de Deus, ao favor do reino de Deus, ao favor do povo de Deus na terra. Eu acho que você não está muito interessado no que eu estou ensinando aqui não, hein? Eu vou parar de pregar você, hein? Pare de se movimentar e de se distrair à toa. Quero que vocês fiquem conectados, porque o inimigo ele tenta roubar a semente que vai ser colocada em vocês. E vocês não podem ficar com o espírito distraído aqui dentro, olhando para o lado para outros obreiros. Vocês têm que olhar para o céu, ficar atento à palavra. Senão isso rouba vocês no reino espiritual. Ore em línguas agora, ore em línguas agora. Ore em línguas, mais alto. Volte o espírito de vocês. Senhor, eu bloqueio todo espírito de roubo. Eu amarro o teu poder, Satanás. Eu te declaro ilegal nesse ambiente. Eu amarro essas forças malignas agora. Que seja sentada autoridade sobre esse lugar agora. Sobre o espírito dessas pessoas agora. Espírito de roubo. Sai agora! Toda falta de atenção. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Keleva, Sandai. Oh, Rashid. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. E te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Fala, obrigado, Jesus, pela sua unção, pela sua presença. Fala, eu abençoo. Fala, eu abençoo o meu irmão. Dê uma benção para o seu irmão que está do seu lado. Fala, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Ok. Repete comigo. O reino de Deus, ele opera por dimensões.
Você vai conhecer o reino de Deus na dimensão da comunhão, como um adorador. Você vai conhecer o reino de Deus na dimensão sacerdotal, como ministro. E você vai conhecer o reino de Deus na dimensão real, como reis e sacerdotes. Qual foi as 3 coisas que eu falei? Reis e sacerdotes. Eu fui conhecendo o reino de Deus nessas dimensões. Isso é sério. E você precisa aprender a estabelecer o fundamento em cada dimensão dessa na sua vida. A dimensão real é a mais gloriosa que existe. E uma vez que ela está assentada entre nós vemos todos os tipos de milagres, crescimento em todas as áreas. Quando você está na dimensão de adoração, de adoradores, é onde você entra na comunhão. E Jesus disse no livro de João capítulo 4, e o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você jamais vai entrar na dimensão real se você não entrar na dimensão de adorador, como adorador. E Deus te entrega chaves na dimensão de um adorador. Ali você se relaciona a Deus como filho de Deus. Ali você é filho. Você se torna um adorador. Ele te dá a chave da oração, da adoração pessoal, do jejum. Ele assenta essa chave da intercessão na sua vida. Quando você entra na dimensão sacerdotal, fala sacerdotal, você se torna ministro de Deus. A unção, no primeiro nível, quando você entra como adorador, a unção de comunhão, ela vem, ela revela Deus em você. Ele está te revelando ao seu particular. Você está aprendendo a ter comunhão com a presença dele. Você está conhecendo quem ele é. Agora, quando ele te leva na dimensão sacerdotal, ele começa agora a se revelar através de você. Aquilo que você experimentou como adorador, ele se revelou a você, ele te revela a palavra. Você se torna um adorador. Agora ele te usa como sacerdote. Ele se revela através de você. Fala, através de mim. Primeiro em mim, depois através de mim. Agora você recebe a chave da intercessão. Porque sacerdotes, eles intercedem. Eles ensinam. Ele te dá a chave da autoridade da palavra para ensinar as pessoas. Ele te dá a chave da intercessão para ministrar sobre as pessoas em oração. Ou seja, até quando coloca as mãos sobre a tua cabeça, eu estou intercedendo por você. Isso é intercessão. Você tem que entender isso. Que a intercessão não é só quando você está pedindo a Deus em prol de uma pessoa, quando você está de joelho no chão, não. Intercessão é quando coloca as mãos sobre você. Eu estou intervindo ao seu favor. Isso é intercessão. Quando eu libero o poder de Deus, quando eu peço a Deus, perdoa essa pessoa, liberte essa pessoa, isso é intercessão. Só que de uma maneira direta, através do poder. E Deus te dá a chave da unção de ministração, porque nessa dimensão sacerdotal você tem a unção de serviço. E você ministra o poder de Deus sobre as pessoas. Aleluia! E Deus vai te dar outras chaves. Na dimensão da adoração, na dimensão sacerdotal, Ele te ensina a você ofertar. Ele te ensina os segredos, mistérios que há no poder, que é da oferta. Eu aprendi isso. Em todas as fases, essa chave vai te acompanhar. Em todas as fases. Toda a dimensão do reino vai estar ali a oferta. Ela não é só uma chave para uma dimensão, é para todas as dimensões. A oração também é para todas as dimensões. Mas para você entrar como adorador, você vai ter que ter as 3 primeiras. Oração, jejum. Amém? Fala, eu preciso de aprender a orar, a jejuar.
Ele te dá a chave da palavra, da meditação. Isso está na dimensão sacerdotal? Sim, ela continua, você só vai agregando. Só que quando você entra na dimensão sacerdotal, você tem a chave da unção. Você se torna ministro, poder, fala poder de Deus. Você é revestido de poder para ministrar as pessoas. É Deus através de você. Mas agora nós chegamos em outra dimensão do reino. Livro de Êxodo 19, versículo 6. E vós sereis o reino de sacerdote, nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele nos chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz, para convocar os que estão em trevas, para sermos reinos de sacerdote, reino sacerdotal. Livro de Apocalipse, capítulo 1, do seu versículo 3 em diante. E ele nos chamou de reis e sacerdote. Ele nos chamou para sermos reis, fala reis e sacerdotes. Então existe uma dimensão chamada reino de glória. Fala reino de glória. Então você se torna como um rei e sacerdote. E a igreja é chamada na terra para reinar. E algumas pessoas conseguem atingir essa dimensão de reino. Ela não entra só no reino na dimensão da adoração, como adorador, um filho. Ela não está só no reino como ministro, um sacerdote. Mas agora ela recebe o que Davi, o que Samuel tinha. Uma unção de governo, fala governo. Ele te dá a chave, fala a chave de Davi. Isaías 22, versículo 22, e darei a chave de Davi. E Jesus fala no livro de Apocalipse, eu tenho uma chave de Davi, que abro, ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Nesta dimensão, eu entrei. Um dia eu estava orando no monte e eu entrei em espírito. Eu sei que seja meio louco para vocês, mas as coisas do reino de Deus é loucura. E elas são extraordinárias. E eu estou em espírito e eu vi um homem na minha frente com o símbolo da estrela de Davi. E ele estava dançando. E o meu espírito identificou e eu ouvi uma voz e falou, é Davi? Eu falei, Deus, por que eu estou tendo essa visão? Eu entrei em espírito e ele me trouxe uma chave. E o Senhor falou, estou te dando a unção de Davi na tua vida. A unção real de governo. Calma, não tem como te ensinar como entra nisso hoje. Mas eu vou te ensinar coisas maravilhosas, que é um grande passo para a sua vida. Aí eu estava indo no monte, eu recebo um áudio de um dos nossos filhos espirituais. E ele falou, apóstolo, eu tenho uma revelação para te entregar. Deus, eu estava em oração agora de manhã, e Deus me revelou, foi o Tiago Abreu. Deus me mostrou, apóstolo, eu entrei em espírito e vi uma visão, e o Senhor mostrava uma chave, era a chave de Davi. E Deus falava assim, diz ao meu servo que eu estou entregando a chave de Davi a ele. Tem um homem chamado Elaquim em Isaías 22, versículo 22, que houve uma profecia para ele, te darei a chave de Davi. Te darei a autoridade para entrar e abrir os meus tesouros. E nós até hoje temos ainda essa autoridade como igreja na terra. E a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 15, e levantarei o tabernáculo caído de Davi entre os gentios. E no livro de Amós, capítulo 9, o Senhor fala, eu levantarei entre os gentios o tabernáculo caído de Davi e darei a eles a autoridade de Davi. Davi, ele trouxe a revelação do reino messiânico. Lá em Israel, quando você chega em Israel, eu fui lá no túmulo de Davi, eu aprendi algo com os judeus. Que para eles,
o que Davi fez. Davi, ele é tão conceituado para eles como Abraão. Eles têm muito mais gratidão. Olha só o que eu vou te falar, hein? Eles reconhecem, em reconhecimento da nação, muito mais Davi até do que Abraão. E eu vi isso entre eles. Porque Davi trouxe o reino para eles. Desligue seu celular, por favor. Davi trouxe a revelação do reino. Ele que assentou. É ele que estruturou e entregou a Israel a chave do reino. Ele levantou um tabernáculo que tinha 24 horas de adoração interrupta, de oferta, proclamação e adoração a Israel. Explodiu a nação de Israel. Se tornaram tão próximos, tão ricos, que eles governaram sobre os inimigos deles. A Bíblia diz que eles tinham paz até contra os inimigos deles. Ninguém ousava de se levantar contra Davi. Os homens valentes de Davi diz que um homem com uma lança derrubou 300 homens. A força que tinha no exército de Davi. Hoje, eu vi um estudo sobre isso. Se o exército de Davi, se tivesse os homens do exército de Davi hoje, na terra, seria mais forte do que todo o exército junto da Rússia. Porque eles tinham uma autoridade, uma unção sobre eles, uma unção, fala, real. Uma unção de leão. E a Bíblia diz que os homens de Davi tinham cara de rosto de leão. Você imagina isso? O que é isso? Que tipo de unção é essa na terra? E o povo está acostumado a sentado sobre religião dentro da igreja até o dia de hoje. Por isso que não vê transformação, não tem autoridade para expulsar demônios. As pessoas continuam mesmo, entra anos e sai anos dentro da religião. A pessoa está a mesma, não muda em nada. Aí um dia, eu estava numa conferência com um grande homem de Deus. Voltei para casa de noite. Eu fui descansar. Quando eu fui descansar, eu entrei em espírito. Eu me via parado em espírito, em pé, de branco. Eu vi um bebezinho. Um bebê, no carro. Um bebê todo vestidinho de branco, brilhoso. E um anjo do meu lado. E falava ali é você. Porque a partir de agora, dentro da tua genética e da tua natureza, a unção de Davi está em você. Você se tornou um guerreiro, você é um adorador, você é um profeta, você é um sacerdote. A unção de governo está chegando na tua vida. Um dia eu estava no avião e um anjo apareceu para mim, estava vindo de Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. E aquele anjo falou para mim, em breve te será dado uma unção de governo sobre essa nação. Isso é sério? Isso não é para bebê infantil que não entende reino, não. Alguns homens, Deus entregou isso nessa nação. Homens de Deus. Que eles têm autoridade dentro do governo, eles têm autoridade entre homens que estão na política, em todos os ramos, na lado financeiro, político, social, cultural. Existem os pilares que dominam o mundo, a cultura, a religião, a política, financeiro, que é a economia, a indústria do entretenimento. E quando Deus nos dá uma unção de governo, temos influência em todas essas áreas para estabelecer reino. Eu consigo a autoridade de levantar escolas na terra, e nós temos a nossa própria escola cristã, para ensinar as crianças a cultura do reino, e nós quebramos a cultura do inferno nesse Brasil. O diabo, ele quer as escolas, e os crentes ignorantes não estão entendendo o que está acontecendo. Então agora os macumbeiros, vocês já viram os vídeos, ensinando culturalmente às crianças os espíritos do centro de macumba.
Por isso que Deus tem que levantar homens de autoridade com o governo que quebre isso, remova eles e coloque o ensinamento do reino de Deus. Cristão dentro dessa igreja. A nação dos Estados Unidos, ela é fundamentada sobre princípios cristãos. Por que foi uma nação que cresceu tanto no mundo e se tornou uma potência? Por quê? Respeitava os princípios cristãos. Mas depois que essa nação começou a se afundar na apostasia, a permitir leis malditas nos Estados Unidos, como a lei do aborto, os Estados Unidos tem se afundado. Está só se afundando. Aborto, pedofilia, ensinando as escolas ideologia de gênero. Eles perderam os princípios cristãos nas escolas. Eles estão perdendo, eles estão caindo. Isso é uma parte do reino que poucas pessoas querem, não entendem. E quando Deus te dá esse tipo de chave, a chave de Davi, existe a chave da morte e do inferno. Jesus disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. A chave da morte e do inferno não está na mão do diabo. Jesus desceu às partes mais profundas do inferno, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele tomou da mão do diabo o governo do inferno e da morte. E hoje quem tem esta chave é o Cordeiro de Deus. Lá em Apocalipse lê, meu querido. E diz aquele que tem a chave da morte e do inferno. E quando ele nos dá essa autoridade, nós conseguimos tirar as pessoas dos mais profundos abismos do inferno. Ao momento que eu acesso essa chave, Deus me leva dentro da dimensão do inferno. Eu retiro o espírito de pessoas aprisionadas no inferno. Acesso. Isso não é uma brincadeira, isso é sério. Isso é sério. Quando a igreja amadurece na dimensão de comunhão de adoradores, sacerdote, a igreja pode transitar para a dimensão do reino de glória. Se tornam maduros. Deixam de ser religiosos. Eles entendem a posição de governo que o Senhor chamou para exercitar nas dimensões espirituais. Aprendemos a ser fiéis a cada chave que Deus nos entrega. Entendemos que a oração não é só algo religioso, mas é do poder que Deus nos entrega para estabelecer governo e autoridade do poder dele sobre as dimensões espirituais. Então a pessoa para de brincar de orar. Ela para. Amadurece. Pum. Amadureceu. Entendeu que a oração não é só para seu benefício próprio. Ela entendeu que a oração é uma ordem, é uma chave de autoridade. É onde colocamos nas dimensões espirituais a vontade de Deus. Ligamos os céus e terra. Aí entendemos que a oração é a chave que Deus nos deu para ligar e desligar. Para ordenar, para amarrar. Para libertar. Aí sim, paramos de ser meninos, de buscar só interesse próprio, um evangelho só de necessidade, e passar a ser promotores de suprimento daquilo que a nação e o povo precisa. Não buscamos a Deus só por necessidade, agora buscamos a Deus por propósito, por identidade, por governo, realidade da glória de Jesus Cristo. Até que você entendeu? Deus te dá a chave das finanças. E é uma chave que alguns ministérios, eles têm a chave do poder, eles manifestam milagres, maravilhas, mas eles não têm a chave para produzir riquezas na terra ao favor do povo de Deus. E é uma das chaves que o Senhor entrega para que a igreja ela tenha posses, ela cresça, ela estabeleça o governo de Deus na terra. Quando nós abrimos escola, abrimos empresas, abrimos negócio, nós estamos tirando da mão do ímpio, do maçom, e estamos entregando para a mão do justo na terra. Aleluia! É onde Deus começa a nos colocar como cabeça e não cauda. Deus nos chama para ser cabeça e vocês precisam entrar nessa unção. Ele muda a tua mentalidade, ele muda a tua dimensão de espírito. Você tem novos acessos no mundo espiritual. Aleluia! Aleluia!
A chave das finanças é uma, mas a chave das riquezas é outra. Eu conheci pessoas que tinham muito poder financeiro, mas não tinham riquezas. Eram desprovidas da revelação do reino de Deus. Deus fala, eu não estou interessado no teu dinheiro não, meu querido. Ele usa dinheiro para adquirir riquezas no mundo espiritual. Isso aqui é riqueza, ó. Porque aqui tem um propósito do reino. Quando compramos terra, produzimos alimentação, isso é riqueza para sustento do povo na terra. Tem pessoas que têm finança, mas não têm riqueza, são pobres de espírito, miseráveis. São pessoas que são avarentas, gananciosas. Tem ministério que adquiriu riquezas, adquiriu finanças, mas se perderam e não adquiriram as riquezas que Deus tinha para dar para eles na terra. Eu sou um homem que tenho riquezas. Tudo que Deus me dá produz vida, multiplica, cresce. Isso é riquezas do reino. Aleluia! Isso é maravilhoso. Cada livro que nós demos impressão é riquezas. Se eu te dou um livro meu, é riqueza que você está possuindo. Porque tem revelação, tem santidade, tem poder ali dentro. Irmão, tem pessoas que compraram o livro e falavam assim, o livro chegou na minha casa. Quando chegou na minha casa, a unção caiu dentro da minha casa, apóstolo. A unção entrou dentro da minha casa. Mudou a atmosfera por causa do livro que o livro do Senhor chegou dentro da minha casa. Esse livro está ungido. Isso são riquezas. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Deus também te dá chaves de curas e milagres. Maravilhas e prodígios. A chave de expulsão de demônios. São níveis de autoridade que Deus assenta na tua vida. Não estou te falando de um dom só de curar ou fazer maravilhas. A chave dos milagres e das maravilhas. Aquilo flui sobre o ministério, não só sobre uma pessoa. Começa a fluir sobre o ministério, as pessoas começam a ter autoridade para expulsar demônios. Quando o ministro tem a chave e a autoridade de expulsar demônios, os seus liderados, seus discípulos, carregam a mesma graça. E eu tenho visto isso crescer dentro do meu ministério. Quanto mais eles continuarem na obediência e honrando isso, essa chave se torna ainda mais poderosa no nosso ministério. Vai chegar tempo, o Senhor está me anunciando. Está chegando tempo. Pessoas já vão entrar na porta, os demônios já caem na porta, já vai cair espilicância na porta. Porque o assentamento da presença e da revelação está tomando a casa. Os filhos, a revelação que está aqui, ela imparte para você ir, imparte para esse aqui, imparte para aquele ali, imparte para aquele ali, vai partindo daqui a pouco, meu querido. A dimensão da glória, o assentamento se torna tão poderoso entre nós, porque cada um é portador de uma medida do dom de Cristo nessa terra. E quando a sua medida ela se libera, quando a revelação ela abre, amplia as suas dimensões que Deus chamou você para executar nessa terra, a casa fica cheia de glória. Aí nós não precisamos de pessoas no altar para disputar dom, disputar quem sabe mais do que alguém. Nós temos pessoas de honra, uma cultura de honra dentro do meu ministério. Honra a unção do outro, honre que ela cresça na tua vida. Aleluia! Que Deus use, que Deus tome os filhos da terra. É isso que eu faço, essa é a minha função apostólica, é impartir. Lutei anos e vou conquistando o direito de certos anjos no meu ministério. E eu vejo esses anjos no altar com eles. Alguns em particular eu falo sobre isso muito profundo. Não posso abrir muito do seu público. Mas são anjos que vêm ajudar vocês. Mas você tem que estar no mesmo aliança, no mesmo espírito. E vocês começam a beber da mesma fonte. É isso que é ser filho espiritual, beber da mesma fonte. O coração no mesmo desígnio, no mesmo propósito. A mesma intenção, a mesma motivação faz que todos cresçam rapidamente, aleluia. Aleluia, quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Eu vou ensinando e tu vai pegando. Fala, o reino de Deus não se restringe só dentro da igreja. Jesus falou, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Atenção. E de o mundo inteiro, fazer discípulos pelas nações, pregar o evangelho do reino. No mundo inteiro, Mateus 24:14. O evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Se vocês não sabem, agora você vai saber. Que alguns países da Ásia, que é onde é extrema perseguição contra igrejas, você não vai ver igreja aberta assim. As igrejas são feitas onde? Sabe aonde? Eu conversei com um grupo de uma das maiores missões dos Estados Unidos do mundo. Eu conversei com pessoas, eu conversei com missionários dessa missão. Eles vão na Etiópia, eles vão em Iêmen, eles vão em lugares assim, que é extrema a perseguição dos muçulmanos religiosa. Eles montam indústrias imensas, contratam as pessoas, e os cultos é dentro da fábrica. Eles começam a ensinar sobre o reino de Deus para os funcionários. E aqueles empresários que estão ali, os gerentes, os administradores da empresa, são tudo missionários. E isto é reino de Deus. Aí eles falam que eles vão nas fábricas onde as pessoas são escravas. Que as famílias são muito pobres, perde casa, perde filho, perde tudo, e trabalham de escravo, não ganham nada. Eles vão nos donos das outras fábricas, que são muçulmanos, e compram os funcionários escravos por alto quantia de dólar e levam para trabalhar na fábrica deles. E ali eles começam a introduzir eles dentro do reino de Deus e ensinar eles. Existem homens de Deus que têm essa chave de riquezas, que estão levantando empresas para esses países e estão convertendo milhões de almas, se vocês não sabem. Eles vão e levantam projetos sociais. E pouco a pouco, eles, com a estratégia, eles vão convertendo as crianças. Isso é reino. Isto é reino. Como é que nós vamos converter milhões de pessoas somente com uma estrutura pequena de igreja? Alguém já viu alguma igreja para mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de membros dentro da igreja? Não, você não vê. Mas você vê igreja que alcançou milhões de membros e tem milhões pelo mundo. Através de igrejas satélites, as pessoas dentro da sua casa, elas estão tendo o reino de Deus. E tem vários países do mundo que as pessoas não podem ir numa igreja, mas hoje elas têm acesso através das conexões da internet, da tecnologia, e usamos a tecnologia ao favor do reino de Deus. Aleluia! Temos que expandir a nossa mente, porque é tempo de nós prosperarmos o reino de Deus na terra. Expandimos o reino de Deus na terra. Tem muitas dessas pessoas aqui que nunca vão entrar aqui dentro. Orgulhosos. Mas um dia eu vou ter uma empresa maior do que todos eles aqui. Eles vão se tornar meu funcionário. Eles vão respeitar minha autoridade e vão entrar aqui dentro pela influência. E Paulo diz, venha persuadir a todos ao reino. Eu tenho que persuadir e depois converter. Aleluia! Eu conheço um homem rico que tem empresas. E ele vai persuadindo os funcionários dele para a igreja dele. E daqui a pouco os funcionários são tudo obreiro dele. Eu fico maravilhado com isso. Ele é rico. Todo mundo quer seguir ele, quer estar perto dele. Pelo interesse. E ele usa o interesse do povo para o interesse do reino. Aleluia. E você é assim mesmo. E Paulo nos ensina é persuadir a todos. Pega no interesse e traz para a igreja, meu querido. Você tem que converter as pessoas. Usar os interesses, as necessidades e convertê-las ao reino. Porque eu dou cesta básica aos pobres, porque a Bíblia me ensina a dar aos pobres. E através da necessidade eu posso converter eles ao reino de Deus. Já tive várias pessoas que se converteram por causa do interesse, da necessidade dela. Você me socorreu, você me ajudou, eu quero o teu Deus. E daqui a pouco estava batizado com o Espírito Santo da glória de Jesus Cristo. Aleluia! Vou abrir nossa mentalidade, que Deus quer derramar um só apostólico em vocês. Meu querido, tem mais esperança aqui com poucas pessoas que estão aqui dentro do que em certo lugar está 5.000 pessoas através de religião e não de reino. Mas se tem pessoas aqui que o reino está entrando, elas vão dar fruto e milhares vão ser alcançados na terra. Nós estamos aqui para propagar o reino de Deus na terra.
A Bíblia nos ensina, vocês emprestarão, não pedirão emprestado. Significa o quê? Que vai chegar tempo, vamos ter condições, nós vamos tirar a empresa da falência e vamos ganhar muitos empresários para Jesus. E eu não estou te falando desse evangelho de prosperidade medíocre, não. Eu estou te falando de evangelho da glória. Eu estou te falando de riqueza, não estou te falando de barganha de homem, de dinheiro. Nós não estamos falando de pedidores de oferta, de esmola no altar, não, meu querido. Nós estamos falando de homens e mulheres ungidos, santos. Santos. Quanto mais Deus levanta o meu ministério, menos eu me apego às coisas. Se você tem o coração para dar, Ele vai te encher de graça. Ele vai te prover. Ele vai fazer milagres extraordinários. Não se apegue ao que você acha que tem. Deus tem muitas coisas para depositar na tua vida. Aleluia. Grande para Deus não é quem tem mais, é quem sabe dar mais. Meu querido, eu quando comecei a crescer financeiramente no ministério, Deus falava, eu quero que você dê tudo que tu tem. Eu dava tudo que eu tinha. Falei, isso aí, parabéns, você fez. Esse é grande para mim. Isso é mentalidade de reis e sacerdote. Eu não vivo pelo que eu tenho, eu vivo pela autoridade que eu sou. Aquilo que eu sou em espírito, aonde eu for no mundo, eu não vou ter falta de nada. Os anjos me traz tudo o que eu preciso. Toda vez que qualquer coisa tenta me usurpar, qualquer pessoa que tenta roubar, qualquer coisa que está, meu Deus, só me dá em dobro depois. O Senhor vai derramar essa mentalidade de sanção em vocês. Você não é chamado para ser cauda, você é chamado para ser cabeça. O seu tamanho no reino não é definido onde você está morando. Você pode estar morando numa casa pobre, eu ando do chão, mas eu tinha uma mentalidade de reino. Eu era próspero, dormi no chão. Dormindo no chão e eu pregava na Europa. Eu viajava de trem-bala, eu ia para Israel sem ter dinheiro. Deus fala para mim, vai para Israel e fica sozinho lá. Eu falei, Senhor, com o quê? Vá. Vá. Aí o que eu vou fazer? Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Pegar a cartão emprestado e parcelar a passagem para Israel. Falei, vou fazer de louco. Compra passagem parcelada, não tem dinheiro para pagar. E eu estava indo para o aeroporto. E não tinha dinheiro para pagar um hotel. Eu falei, vou dormir lá no Muro das Lamentações, no chão. Que é dormidor de monte, meu filho. Dormir no meio do mato do monte. Eu não vou dormir no Muro das Lamentações, cara. E eu estava indo e de repente eu recebo uma ligação. E era um empresário, não tão grande, mas era um homem de Deus. Ele falou, filho, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não estou precisando de nada. E a igreja sabia que eu estava indo para Israel. Então, não estou precisando de nada, não. Sempre fui muito tímido em pedir qualquer coisa. Eu estou muito bem, eu estou bem, senhor. Falou, filho, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, senhor, esqueci o nome dele, né? O Roberto. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro do hotel. Ele falou assim, ó, eu tenho um contrato para assinar. Se Deus me dá o contrato, eu pago todo o teu hotel, tua estadia lá. Eu falei, tá bom. Que o Senhor te abençoe. Desligou o telefone para mim. Fui embora. Cheguei em Israel. E quando eu cheguei em Israel, o dinheiro já estava na minha conta. Ele já tinha fechado 2 contratos. Ele não só pagou hotel para mim, mas ele pagou tudo que eu necessitava. Eles pagaram minha passagem, pagaram tudo. Porque para você viver no reino não é pelo que você tem, é pelo que você crê. A tua maior moeda é a tua fidelidade a Deus, meu querido. Se tu é fiel, se tu anda com Ele, Ele vai fazer milagres extraordinários na vida de vocês nessa terra. Eu sou testemunho, eu estou falando com vocês aqui agora. Não fui atrás de dinheiro de igreja, não precisava pedir oferta para a igreja para pregar. E muito pelo contrário, os pastores vinham me ofertar, eu deixava o dinheiro lá. E eu precisando de dinheiro, pobre. Eu ia para casa, nada, cansado, quebrado. Dentro daquela semana, o Senhor levantava pessoas. Deus mandou ofertar na sua vida. O que eu deixava na igreja, Deus me restitui em dobro depois. Porque Ele me testou durante anos o meu caráter. Por isso que Deus está tratando, modelando teu caráter, tua mentalidade. Para que Ele possa depositar na sua vida.
Quer crescer financeiramente? Quer crescer espiritualmente? Quer crescer no ministério? Quer crescer? Mude a tua mentalidade. Seja uma pessoa capaz de transferir reino na terra. Aprenda a ter habilidades, aprenda a edificar pessoas, aprenda a resgatar, aprenda a levantar pessoas. Ele vai te enriquecendo com a unção aumenta. Ele quer pessoas capazes de transferir o reino. A um ele deu 4 talentos, a outro ele dá 2 talentos, a outro ele dá 1 talento. No mínimo você tem uma pedra preciosa aí na sua vida. Tem algo em você que ele te deu que você não pode enterrar? E se você usar com honra, ele vai multiplicar? E eu não sei porquê, eu não tinha intenção de entrar nessa parte da mensagem, não era isso. E Deus está fluindo aqui, Deus está falando com alguém aqui dentro, aleluia. Qual é a minha mentalidade que eu entrei aqui no Nordeste, meu querido? Ele tem para abrir mais uma igrejinha religiosa? Não, meu querido. Ele tem para conquistar a terra. Para levantar um grande mover. Hoje eu estava orando. Eu tinha uma visão que eu vi milhares de jovens. Eu falei, Senhor, me dá recurso para eu trazer os jovens do Rio, São Paulo, BH. Vou fazer um retiro no Nordeste para jovens e adolescentes. Vou colocar eles 3 dias em um lugar. Eu não preciso pagar nada. Nós vamos dar tudo para eles. Vamos convocar eles para uma imersão de adoração. Vou pegar esses jovens tudo incendiado do Rio de Janeiro, São Paulo, BH. E nós vamos ver centenas de jovens batizados com o Espírito Santo aqui no Nordeste. Isso é visão de reino, meu querido. Fica lá anos esperando, cometendo um jovem. Pega tudo, joga no lugar e joga fogo neles na terra, aleluia. Só trazer pessoas incendiadas na terra. Aí eu tive essa visão, falei, Senhor, me dê condição para isso. Eu entendi. Nós vamos fazer uma cruzada, vai dar mais de 1.000 e poucas pessoas aqui, vocês vão ver. Mas depois nós vamos fazer uma concentração, é mais de 1.000 jovens e adolescentes. Vamos pegar eles de todos os povoados. Só quero os jovens adolescentes, não quero saber dos velhos não, quero só os adolescentes agora. Quero vocês agora. Vai ter uma grande concentração. Adoração, vai ser assim. Ó, vai ter isso. Vamos embora. E vou trazer os jovens e os adolescentes para evangelizar. E nós vamos pegar eles. E vamos trazer eles para a fornalha. Acabou, fica mais fácil, meu querido. É isso que nós temos que aprender a usar o recurso do reino, é para isso. Para fazer grande explosão de salvação, imersão do Espírito, investir para que o reino de Deus alcance milhares de pessoas. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? É isso, é visão. Mas as pessoas querem se prender o que acham que tem, não cresce. Vir no Nordeste ser meio tudo que nós tínhamos aqui, 2021, 23, eu acho, 22, a cruzada, 23, né? Milhares de crianças foram abençoadas com recursos de dentro do meu ministério. Eu só tinha um empresário que me ajudava. Tudo que me ajudou durante 1 ano naquela época, eu peguei todo o recurso e dei para a cruzada aqui. Eu podia comprar um lugar, eu podia ter um prédio hoje maior do que isso aqui. Eu já podia ter montado tudo só de dinheiro que nós demos, só de cesta básica. Estou te falando de investimento de mais de 500 mil reais, R$500 mil. Só de cesta básica. De cesta e ajuda para trazer os missionários para cá. Foi uma logística muito grande que nós fizemos. Semeamos. Mas hoje eu tenho um testemunho do reino espiritual nessa cidade, irmão. Não só aqui em Afrano e Dormente, tudo quanto é lugar. Um testemunho que eu posso entrar e sair. Já temos uma colheita feita. Agora nós vamos precisar de logística para trazer essas pessoas que elas não têm condição de vir aqui num culto. E nós vamos trazer elas. E tem que trazer reino para elas. Nós temos que dar escola de música, escola de adoração, escola vida no espírito, escola profética. Começar a mudar a mentalidade desse povo no Nordeste. A gente não está aqui para levantar mais devotos não, meu querido. A igreja, a católica já faz isso. Você está me entendendo? Tem igreja que está chegando, que é devoto. Quer o povo impor doutrina, colocar o povo numa rede igual um burro, colocar na boca uma rede da pessoa, através de doutrina, e chama isso de reino. Pelo amor de Deus. Aí se o membro visita outra igreja, 1 ano de disciplina sem tomar Santa Ceia, eu falei, tá de sacanagem, meu cara.
Você não tem reino de Deus na vida não, pastor, não é possível. Eu falo para meus membros ao contrário, vai lá, visita, ela vai lá ver as igrejas. Pode ir lá ver tudo que você quiser na internet. Depois você vem e vê o que tem aqui dentro dessa casa e você vai reconhecer muito mais ainda. É isso que eu falo, vai lá ver. E depois você vê a autoridade, depois você vê o que você tem dentro da casa. Aí reconhece o que tem dentro da casa. Reino é assim, meu querido. A gente só ganha, só cresce. Não temos mentalidade de perder, não temos mentalidade de disputa, não tem nada disso aqui. Não veio para tirar membro da igreja, ninguém fica lá. Nós viemos aqui para alcançar o que tem que ser alcançado, da glória de Jesus Cristo. Vamos lá. 3 âmbitos do reino de Deus. Anote se você quiser. Mateus 6,13, leia comigo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó, acho que foi uma introdução que dei aqui agora, hein? Agora vamos começar a ensinar. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Reino é o governo que rege os céus. Fala, poder é a habilidade desse reino. É como o reino se move. Ele se move em poder. Poder, todos os tipos, tudo que você possa imaginar. O poder do reino é ilimitado. Fala, reino é o governo. Poder é a habilidade do reino. Fala, glória é o ambiente do reino. É o que enche o reino. É a glória. E a glória é a sua presença, é a sua eternidade. E a glória, ela enche o reino, ela enche tudo, os céus e terra. Abacuque diz que a glória de Deus, ela cobre todo o céu e enche toda a terra de louvores. Esses 3 não subsistem sozinhos. Quando ministros atingem o poder de Deus, ministérios atingem a dimensão do poder e se desviam do reino e da glória, se tornam feiticeiros, usam o poder que Deus deu para benefício próprio. Eles viram curandeiros, gurus. Está cheio de gurus nas igrejas por aí. Quer ficar revelando a vida das pessoas, mas não gera propósito, não gera nada na vida delas. Eles querem ofertante dizimista, mas não querem filhos, não querem pessoas transformadas em suas igrejas. Querem uma igreja cheia de doentes, mas não quer uma igreja curada, salva, santa, convertida. Vocês já viram o ministério por aí, eu estou te falando. Não dura muito tempo. Você vê que não tem glória, não tem testemunho. Pô, legal, tem um dom, mas pô, tem uma coisa estranha. Não é possível Deus estar na tua vida, cara. Você com lasciva em cima do altar, mostrando o seu peito para as mulheres no altar. Não, não é possível só pedir dinheiro, 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 dinheiro. Que reino é esse? Quer ser o povo pobre? Eu conversei com obreiros de mais de 30 anos dentro de uma igreja que ele era, muito conhecido, e falou, ó, quem está ali dentro só fica mais pobre. Só fica mais pobre lá dentro. Você vai queimando tudo. Vai ficando pobre, ficando pobre. Tu fica refém, escravo de uma mentira. Anos. Mas o reino de Deus é para prosperar. O reino de Deus é para sustentar. O reino de Deus, ele vai trazer recursos. Ele vai mudar a sua mentalidade aqui dentro. Ele está mudando tua mentalidade primeiro, teu coração, teu caráter. Depois ele começa a fazer todo o resto. O resto é mais fácil. Primeiro ele está tratando dentro de você primeiro. Não vai te dar nada enquanto você não estiver pronto para receber. É isso que ele fez na minha vida. Tratou caráter primeiro. Anos. Gerando estrutura de reino dentro de mim. Porque depois que ele entregasse as posses, as bênçãos, isso não viesse me distrair. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Fala, os 3, reino, poder e glória, não podem andar sozinhos. Escute o que eu vou te ensinar. O testemunho de Jeová diz que prega o reino. Quem já foi evangelizado por um testemunho de Jeová aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Eu vou fazer a pergunta de novo.
Quem já foi evangelizado aqui por um testemunho de Jeová? Levanta a mão. Abaixo. Quem não foi? Tu viu? Tem mais que foi do que não foi. Nós estamos fazendo um trabalho bom, né? Eles fazem um bom trabalho de evangelismo. Eles pregam o reino. Agora a estratégia dele, nós não estamos pregando uma religião, estamos pregando o reino. Eles mudaram a estratégia. Porque eles pegaram isso com a gente, eles, peraí, vamos mudar a estratégia. Eles falam mesmo, um dia encontrei uma velhinha sinistra. E ela era muito boa. Eu falei, rapaz, eu preciso de uma dessas no meu ministério? Não, só que ela não sabia que estava eu e mais 2 pastores. E ela veio evangelizar e não sabia quem a gente era. E eu fiquei olhando ela para ver qual era dela. Ela foi falando, rapaz, a mulher tá boa. Eu falei assim, a mulher é boa pra caraca, isso aqui leva qualquer um pra igreja. Eu falei, a senhora é muito boa, cara. A senhora é fera que você faz. Eu falei, parabéns, mas a senhora precisa se converter, sabia? Eu falei, a senhora conhece o Espírito Santo? Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Vocês dizem que não é para falar em línguas? Então, pulou tudo. Falei, Aí eu comecei a dar um nó na cabeça dela. Eu falei, mas a senhora é muito boa. Só que ela saiu tão virada que o marido veio buscar ela. E consolou ela, levou ela embora. O velhinho levou ela embora, porque ela não aguentou. Eu falei assim, filha. Eu comecei a falar do reino. Eu falei, como é que a senhora quer falar de um reino sem manifestação? Jesus manifestava, expulsava demônio e falou, é chegado o reino dos céus. Ele curava enfermo, expulsava demônio e falava, se eu expulso demônio pelo dedo de Deus, é sinal que é chegado o reino dos céus. Não existe reino sem poder. Então, como algumas igrejas querem pregar reino sem a manifestação do poder? É ilegal? É trazer o reino de uma forma ilegal? Jesus falou para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E sereis minhas testemunhas. Só estou autorizado a trazer o reino e ser uma testemunha se eu estou revestido de poder. Aí eu sou um representante legal. Mas o problema é que a gente na religião quer minimizar as coisas. Queremos fazer a obra de Deus, queremos fazer as coisas, mas depois apanha. Senhor, o que está acontecendo? Você não está revestido de poder? Não está autorizado? Fala, eu preciso estar autorizado. E o poder de Deus é a autorização sobre a tua vida, é a autoridade que você precisa. Serão minhas testemunhas. Agora, quando nós entramos na esfera do poder, se nós não buscarmos a glória, podemos entrar em sérios problemas na vida. Eu não consigo viver sem a dimensão da glória. A dimensão da glória é uma dimensão extraordinária do reino. Eu desde a minha juventude, eu tinha as visitações da glória de Deus. Mas chegou um tempo que eu herdei uma habitação disso na minha vida. Meu ministério mudou completamente. Porque na dimensão da glória, tudo se transforma rápido. Temos um acesso ao nível da presença dele extraordinário. E um dia o Senhor me levou para o reino de glória e falou, esse é o meu reino de glória. Tudo na sua vida crescerá mais rápido. Você terá mais paz, terá mais minha comunhão. Você me verá assim. E eu comecei a ver o Cordeiro de Deus. E eu entrei na dimensão da glória. Há uma porção dela aqui já derramada desde manhã. Eu estou em sincronismo com vocês de oração desde manhã. Eu estou aqui do ladinho de vocês aqui em cima orando. E você aqui embaixo. Eu estou vendo tudo em espírito. Nós estamos conectados em espírito. E a dimensão da glória é o que a igreja tem que levar ao povo. Porque você pode conhecer o poder de Deus e não conhecer a glória de Deus. É diferente. A glória te leva para um ambiente muito mais profundo de intimidade, relacionamento e realidade. E uma vez que a dimensão da glória te toca, você só quer viver ali dentro. Eu tive pessoas que eu ministrei. E o anjo do Senhor falou assim, toque e leve na dimensão da glória, abre-se sobre ela. Eu falei, pastora, você vai subir, você vai sentir o que você nunca sentiu na sua vida a partir de hoje. O Senhor leva ela na dimensão da glória, como se em espírito nós entramos junto.
E começou, "Ah, Senhor, meu Deus, só fica assim, o seu lado mais puro vem para fora. Você fica igual uma criancinha. E depois de uma hora ela voltou, apóstolo, meu Deus, como é que você consegue viver? Isso é maravilhoso, apóstolo. Meu Deus, a gente precisa disso. Eu falei, eu sei que a gente precisa disso. Aí eu fiquei tão tomado naquela época, eu entrei na dimensão da glória, eu queria que todo mundo entrasse. Então eu ficava 2 horas em cima do púlpito só para orar, para começar o culto. E ficava as pessoas assim no banco assim, ó, esperando o culto começar 2 horas, só para começar o culto em oração, chorando em cima do altar. E o povo ficava assim, não era, Bispo Jato? Ficava eu, ele mergulhado, a glória, o Lima, e o povo lá assim, ó. E ninguém sentiu o que a gente estava sentindo. E haja paciência para suportar isso. Eu achava que a qualquer momento o avivamento ia cair, que todo mundo ia entrar na dimensão da glória. Eu falei, filho, calma. E as pessoas que não estavam naquela dimensão, eu falei, vai embora, você não quer nada com Deus, vai embora daqui. Porque a gente estava tomado da glória. Não tem, irmão, quando você entra na dimensão da glória, nada mais faz sentido. Tudo perdeu sentido para mim. Porque só a glória do Cordeiro, só a glória do Cordeiro, só a glória do Cordeiro. Mas era uma imersão que eu estava sendo imergido para aprender, para depois trazer a estrutura para cá. Então todo esse trabalho de adoração, ministração de unção, quebrantamento, libertação, daqui a pouco tu está preparado. Aí, quando nós fazemos concentração com nossos ministérios, conferência, congresso, é isso que nós entramos. E é maravilhoso, né, pastora? A gente não quer sair. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. É a glória. E depois descobrimos que nós não podemos viver sem a glória de Deus. Você tem que me ouvir falar sobre isso. Quem sabe hoje, alguém vai entrar comigo hoje nisso? Mas meu filho, você vai ter que ser um adorador profundo. Na dimensão da glória, meu filho. Tu mais se quebranta, mais adora do que fala qualquer outra coisa. Você está frente a frente, você sente, vê. Alguns vê, outros sente profundamente. Abrir um pouquinho da dimensão da glória, da adoração, na oração aqui. Oh, Cordeiro! Quer sair ou não quer? Não, tu não quer. Porque a glória tocou. Essa é a dimensão da glória. Por vocês verem assim. A dimensão da glória toca. Você não quer parar mais de adorar, a verdade não é? Ah, é muito bom. Aprendeu. Oh, Deus. Isso vai. Quanto mais você dá vazão a esta dimensão da presença, a presença da glória, você aprende o acesso e começa a ficar em você. É uma revelação aqui dentro. E eu não sei porque eu parei para falar só disso até agora, eu não consigo sair. Mas tem alguém aqui que vai entrar nisso. E tudo muda. Tudo muda. A dimensão da glória, você só se rende, ele faz todo o trabalho. É a presença dele, os anjos dele trabalhando. E você só adorando. E ministrar nessa dimensão não é fácil. Porque se eu pudesse, já me jogaria já no rio junto com você, mas não. Há uma glória sobre essa palavra aqui. Esta unção é para te ensinar. Hoje eu estou te ensinando. Tudo você aprende, lógico, mas quando tem uma unção para o assentamento de ensino, tu tem que estar atento, tu tem que aprender. Depois tu vai ver quando você voltar para tua casa, tá? Você vai ver o que vai acontecer com você daqui a pouquinho. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Nenhum governo na terra pode forçar leis se não tiver um poder que o respalde. O governo do Brasil, do nosso país não teria autoridade
de colocar leis sobre nossas vidas, impostos, se não tivesse um poder que o respalde. E o poder do nosso governo é o exército brasileiro. Se a polícia não obedecer, o exército entra na guerra. A polícia tem essa autoridade sobre os cidadãos porque tem um poder que respalda ela. Há uma jurisdição maior do que ela. E é um poder bélico, de fogo, armas. Esse é o poder da polícia. O poder do exército brasileiro é o seu equipamento, é o seu armamento, é o seu poder de fogo. Então eles andam em autoridade, mas se for necessário usar poder, eles usam. Quem está comigo da glória a Jesus? Jesus fala com autoridade todo tempo conosco. Mas ele também demonstra o poder dele na sua vida. Nós expulsamos demônios por autoridade, mas há momento que eu tenho que usar poder. Quando nós estamos lidando com principados e forças muito grandes no corpo de uma pessoa, eu uso autoridade, mas há momento que eu tenho que usar poder, seja queimado agora, fogo do Espírito. Aí é poder. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo? Quando você tem reino, poder e glória, temos uma total supremacia reinando sobre nós. Vocês têm que amar essa palavra, desejar entender essa palavra, falar a palavra. Aí você vai ver como a revelação flui, a graça e a unção aumenta na tua vida. Todas essas palavras me trouxeram unção na minha vida. Aumentaram, expandiram o meu ministério. Porque eu estou com uma estrutura revelada, um entendimento correto sobre como é que funciona o reino dele. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Porque Cristo ensinou sobre o reino, anote. Porque os princípios do reino é para estabelecer a estrutura, fundamento, para nós herdarmos poder e glória. Aleluia. Porque Jesus ensinou o reino? Repete, quem sabe? Quem entendeu? Para estabelecer estrutura, fundamento, para herdarmos poder e glória. Pastor Naldo veio de movimento pentecostal, né? De igreja. É forte o negócio. Tem um negócio forte, não tem? Mas ao mesmo tempo são fracos. Eles não duram muito tempo. Porque eles querem sustentar poder sem estrutura de reino. Eu fui de uma igreja, quando comecei minha caminhada, pentecostal violenta. De um mover terrível, poderoso. É verdade, tinha mesmo. Eu tinha que ele mover na minha vida. Mas tinha muitas coisas que não eram sustentáveis, eram incógnitas, questionáveis. É porque eles não tinham estrutura do reino, eles não sabiam ensinar as pessoas sobre o poder e o mover. Eles passavam dos seus limites. Eles faziam orações que não eram oração para um crente fazer. Mas eles achavam que podia fazer aquele tipo de oração. Porque eles tinham um mover, eles tinham um tipo de poder, mas não durou muito tempo. A igreja durou 5 anos e fechou as portas. 5 anos. Acabou o ministério. A vida daquele pastor foi à falência. Foi à falência. Várias igrejas pentecostais, igrejinhas, elas querem poder e elas querem crescer demonstrando poder. Você não cresce demonstrando poder, você cresce trazendo reino para as pessoas. E o poder é consequência de excelência. Estabelece reino e seja sujeito ao poder e busque o poder, tu vai ver que ele vai vir por causa da excelência. Ele te acompanha, fala, quando tem o reino, o poder me acompanha. Você quer que eu pare aqui ou que eu posso continuar? Eu tenho mais alguns minutos, posso continuar ou não posso? Em Atos 1:8, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E antes, Atos 8, vem Atos 3, e Jesus ele ensinava acerca do reino de Deus. E depois chega em Atos 8, 1:8,
Atos 1:3 é reino, Atos 1:8, poder. Fala, quando nós aprendemos sobre o reino, o poder vem. Meu filho, se eu te ensinar sobre o profético, começar a dar escola de profética para você aqui, daqui a pouco o poder profético ele cresce, toma todos vocês aqui dentro. Você fica tudo doido. Uau! Porque eu vou trazer uma estrutura do reino na área profética e você vai receber a unção e o poder profético. E meu ministério é viciado nessa unção, eles gostam disso? Eles gostam do anjo do profeta porque é forte, porque sacode. Mas o anjo do apóstolo ele estrutura, dá governo, traz intimidade, relacionamento, santidade. Traz abertura extraordinária apostólico. O que é o reino de Deus? É o governo invisível de Deus sobrenatural estabelecido entre os homens. Romanos 14:17, o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Dá glória a Jesus. Fala, o reino está entre nós. O reino de Deus não é como a democracia por votos. Para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Fala, novo nascimento. João 3:5, meu querido, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Fala, o reino de Deus se entra pelo Espírito. Se anda nele pelo Espírito, vive pelo Espírito. Ele está comigo da glória, Jesus? Calma, esse teu cansaço físico vai sair. Porque daqui a pouco o poder do reino chega. Aprender não é um negócio fácil, meu querido. Cansa. Mas te transforma. Eu ficar uma hora e meia te ensinando sobre isso não é fácil. Tua mente fica um pouquinho cansadinha. Mas tem uma coisa bacana que eu quero te falar. Você quer ouvir? Quer ouvir? O poder tem que ser proporcional à palavra. Muita palavra, muito poder. E um dia Deus falou para mim, não adianta você ministrar muita palavra se não ministrar meu poder. Ensine, pregue 2 horas, mas ministre a força de 2 horas sobre ele saber de volta. Essa é a regra do reino. Jesus ensinava e ele manifestava. Aleluia. Quem está comigo da glória, Jesus? Posso te fazer uma pergunta? Quem está aprendendo algo diferente daquilo que tu já sabia? Está agregando você ou não está? Fala, obrigado, Jesus. Fala, somos cidadãos do reino. Efésios capítulo 2, versículo 19, assim vocês não são mais estrangeiros peregrinos, mas são concidadãos santos e membros da família de Deus. Fala, somos cidadãos do reino. Abre o seu intelecto e o entendimento. Se eu sou um cidadão do reino, eu tenho os mesmos direitos. Se você é um cidadão americano, você tem direitos, os mesmos direitos americanos. Se eu sou um cidadão do reino de Deus, eu tenho os mesmos direitos do reino dele na minha vida. Você tem direito ao poder dele. Você tem direito às riquezas da graça e da glória. Você tem direito a prosperar. Você tem direito às promessas do reino. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, aleluia. Fala, somos herdeiros do reino. Como é que você vai sair daqui? Vai ficar limitado pela tua carne? Vai ficar limitado? Eu estou te ensinando algo para você entrar numa dimensão do ilimitado. Ou você vai sair daqui revestido do poder do reino? Eu estou falando sério. E se tiver uma pessoa aqui disponível, essa vai receber uma carga de 1000 pessoas, uma unção que virá para 1000, vai cair uma pessoa aqui hoje. E eu estou te falando sério? Às vezes uma carga de transferência para uma pessoa de 1000 pessoas, que daria para 1000 cair em uma só. Ela não aguenta nem mais levantar do chão. E isso é verdade? Isso é muito forte? E às vezes Deus permite eu ministrar isso em alguém. E você vai sentir teu corpo uma força de 1000 homens no teu corpo.
Isso é bíblico. Em livro de Josué e Deuteronômio só diz: se vocês obedecerem os meus mandamentos, um homem será como 1000 homens na guerra. Mas se vocês me desobedecerem, 1000 homens serão como um. Quando nós andamos em obediência na dimensão da revelação, nós vamos possuindo unção para milhares dentro de nós. Você não tem unção só para abençoar 10 pessoas, 100 pessoas querendo poder, não. Ou curar 10 pessoas, você vai ter unção para curar milhares de pessoas. Fala, há um depósito que Deus faz na vida de quem carrega a revelação. E se você dá vazão à revelação, ao seu coração, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, Ele vai depositar mais. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Fala, eu possuo todos os direitos conquistados na cruz do Calvário. Porque eu sou cidadão do reino de Deus. Apocalipse 1:6, Ele vos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, para a glória e poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez reis. Muitos conseguem a dimensão do sacerdócio, mas não conseguem a dimensão do rei. E se você não se abrir para a dimensão apostólica, você nunca entenderá a dimensão real. Todos os ministérios que não aceitam apóstolos e a dimensão apostólica são incompletos. Eles tentam a um sacerdócio, mas não tem um sacerdócio real. Isso é uma verdade que eu estou falando para vocês. Pode pegar qualquer igreja, coloca ela na revelação apostólica, que ela muda completamente a igreja. Os membros vão multiplicar, todos os recursos multiplicam, os sinais se multiplicam. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Você não precisa ser um apóstolo para levar o apostólico para a tua igreja, tu precisa ser apostólico. A igreja é a apostólica. Ela tem que crer em tudo que eu estou te ensinando aqui, e isso tem que se manifestar na sua vida, da glória a Jesus. Volto a repetir para vocês, meus amigos. Eu não cheguei aqui através de um padrinho espiritual. Eu não cheguei até aqui fazendo associação com igrejas. Eu cresci sozinho. Tudo que Deus me deu, todas as almas que estão aqui hoje, Deus é que trouxe elas para mim. Todo o meu ministério foi Deus que trouxe elas. Deus uniu, Deus fez um milagre extraordinário. Nós não tínhamos nada. E pela fé e pela obediência, eu recebi o manto apostólico, e este manto começou a trabalhar na minha vida e fazer que tudo crescesse. Dá glória a Jesus aí. E alguém quer receber isso na tua vida? Então, concluindo a primeira parte com vocês aqui, entramos do reino pelo novo nascimento através de arrependimento. Somos tirados do reino das trevas para o reino da luz, Colossenses 1:3. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Fala, eu estou no reino da luz agora. Segunda parte, vou ser bem rápido aqui. Quais são as características do reino de Deus? Número 1. O reino de Deus, ele é sobrenatural. É espiritual. Somos representantes de um governo do reino na terra. João 18:36, o meu reino não é desse mundo. Fala, somos representantes de um reino sobrenatural. Número 2, esse reino não se conclui somente através de palavras ou doutrinas, mas sim em manifestação de poder. 1 Coríntios 2, versículo 4, e a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, da glória a Jesus. Número 3, se nós vivemos pelas leis do reino, estamos acima das leis naturais. Fala, se eu vivo nas leis do reino, eu estou acima das leis naturais. Uma vez que as leis do reino ativem teu espírito, você não depende mais da economia brasileira para prosperar. Você está acima dessa economia. Porque o reino de Deus, ele é autônomo, ele tem uma economia independente do reino da terra.
Volto a repetir, o reino de Deus, ele é autônomo. Ele não necessita da bolsa para prosperar você. Ele não precisa da bolsa de valores. Ele precisa dar uma ordem no céu, porque ele diz: a mim pertence todo ouro e toda a prata da glória de Jesus Cristo. Ele diz: eu dou a quem quero. Fala: se eu estou na lei do reino, as leis da enfermidade não podem me alcançar. Você tem um poder de cura para te curar. As leis do reino que regem a tua vida estão acima das leis naturais. E você tem que crer nisso. Todas as áreas da tua vida onde você aplica a revelação e fé do reino, vai produzir um poder acima das suas leis naturais que você tem vivido. Quem está comigo na glória de Jesus Cristo? Todos que andam no reino, fala, todos que andam no reino, tem um reino inabalável. Fala, somos inabaláveis. Hebreus 12, 28, e por isso recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável e com reverência e temor. Fala, temos um reino inabalável. Não será destruído. Mas você precisa de uma fé inabalável. Você precisa de uma estrutura, um fundamento de reino inabalável. Pode vir o que for, você não será destruído. Você não será removido. É o que a Bíblia diz. Somos como árvores plantadas às beiras do seu ribeiro. Daremos fruto na nossa própria estação. Você não depende de circunstâncias do mundo para dar fruto. Você não depende de circunstâncias do mundo favorável para você prosperar financeiramente. Você depende de uma palavra que ele te fala do reino, uma palavra rema da glória de Jesus. Fala, as leis do reino funcionam por revelação. Fala, rema. Fala, uma palavra sua. Pedro a noite toda pescava e não deu nada. Mas sobre uma palavra, as suas redes transbordaram. Uma palavra que Deus me fala muda toda a minha realidade. Eu estou debaixo de uma palavra que qualquer momento esse ano ainda, o meu ministério salta para o Brasil, para a nação inteira. Eu estou debaixo de uma palavra. Uma palavra. A qualquer momento. E Deus falou assim, em 1 ano e meio, eu vou acrescentar na tua vida aquilo que em 10 anos de vida você não conseguiria pela sua própria força. Essas são a lei do reino. Quando você entra no reino de glória, tudo se multiplica muito rápido na tua vida, tudo cresce muito rápido. E não para mais. E não para mais. Deus movimenta a pessoa, movimenta a circunstância, movimenta tudo, porque eu sou representante de um reino. Eu estou aqui para trazer a santidade do Senhor para vocês. Eu estou aqui para trazer perdão de Deus para vocês. E esta é uma das maiores autoridades de um verdadeiro apóstolo da terra, é trazer perdão. E é bíblico, eu leio na Bíblia para você. João capítulo 20, Jesus disse, a quem vocês perdoar, os pecados serão perdoados. De quem vocês retiver o pecado, os pecados não serão perdoados. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa palavra em grego, assim como, na mesma condição, no mesmo molde, no mesmo padrão, na mesma autoridade, no mesmo poder, nas mesmas leis. Jesus falou assim, ó, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ele diz, paralítico, levante e ande. E se vocês não sabem, e através da minha vida, eu trouxe perdão para famílias e pessoas que eram para estar destruídas hoje. Mas quando eu entro nesses ministérios, todas as áreas que estão bloqueadas, que eles estão com injustiça e ilegalidade no mundo espiritual, que eles não enxergam, eu entro com a palavra, trago correção e libero o perdão de Deus sobre aquela família. Essa é a oração de um justo. É o perdão. É o perdão. Se vocês, como igreja apostólica, se vocês reter o perdão dos pecados desse bairro, dessa cidade, esse povo fica no pecado, aprisionado pelos demônios. Mas quando eu estou em intercessão, eu libero o sangue do Cordeiro sobre a cidade, as pessoas são perdoadas. Abraão intercedeu e Deus livrou a família de Ló. Essa é a nossa autoridade apostólica. Moisés, ele trouxe perdão para o povo de Israel,
Deus ia fulminar a nação inteira, mas ele se colocou diante do trono e falou: Senhor, não faça isso, perdoe eles. Ele foi perdoado, porque tu pediste, Moisés, estou perdoando. Porque Moisés pediu. Se Moisés falasse, mata, todos morreriam. E Deus falou: farei de ti, Moisés, uma nova nação. Mas Moisés falou: não, perdoe eles. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? A sociedade, ela sofre se ela não tiver o perdão da igreja. Nós estamos aqui para remir, como reino de Deus, esse povo. E quando nós estamos fazendo orações intercessórias, pedindo perdão pelos pecados deles, quando nós chegamos para o evangelismo, eles estão abertos para nos ouvir, os demônios não conseguem reter, porque nós perdoamos, nós livramos eles dos demônios. Então, antes de nós sairmos para evangelizar, qualquer cidade, nós temos que liberar o poder de Deus do perdão. Esse é o poder da igreja apostólica, é trazer remissão na terra. Fala, a igreja está aqui para remir a terra, através da sua justiça e da sua posição de santidade. Nenhuma igreja apostólica, que é verdadeiramente apostólica, vou falar melhor, não existe uma igreja apostólica que não ande em plena santidade. Porque através da santidade, a justiça que ela tem, ela traz remissão contra todas as injustiças e imoralidades na terra. Porque o diabo não detenta. Porque onde eu piso e eu libero a bênção do sacerdote, as pessoas são abençoadas. Os pecados são perdoados. Ah, mas elas não podem pedir diretamente a Deus. Justiça, elas não têm justiça. Tem pessoas que não têm a justiça do reino, e eu tenho que trazer a justiça do reino. E como um sacerdote, e esta era a função do sacerdote no tempo de Israel, era interceder e remir. Eles faziam os atos de sacrifício e derramavam o sangue e faziam o ritual de purificação. E o povo era perdoado. Mas se o sacerdote não fizesse isso, e o povo voluntariamente quisesse fazer ritual, eles não conseguiam, eles não tinham acesso. Não era dado a eles essa autoridade de remissão de pecado em Israel. Eu sei que isso choca vocês, mas pergunte para qualquer apóstolo, qualquer pessoa entendida das escrituras, eles vão te ensinar a mesma coisa para vocês. Essa foi uma das realidades mais chocantes para mim, mais difíceis. Só que tempo a tempo o Senhor falava comigo: perdoe a sua geração, perdoe teu irmão. Ele não tem justiça diante de mim. As pessoas acham: Jesus me perdoe todo o meu pecado. Peraí, pratica a justiça do reino. Se você não consegue justiça do reino, não é assim. Porque tem pessoas que lutam com tantos demônios e espíritos geracionais ainda, porque ainda precisa que uma justiça maior chegue ali e derrube os poderes das trevas. Tira o apóstolo do meio da igreja, que tu vai ver o que vai acontecer com as pessoas. Me tira do meio do meu ministério para tu ver. Se o povo vai conseguir ter a santidade que eles têm. Não consegue. Eu tenho pessoas que já estão vivendo em santidade há anos, que nunca conseguiram viver uma vida de santidade. Já foram de várias igrejas, e depois chegou no ministério passado a ter uma vida santa, muito mais santa do que antes. Eles estão aqui dentro e podem confirmar se é verdade ou não é o que eu estou falando para vocês. Fala se é verdade ou não é. Olha a vida de vocês como é que muda. Olha a santidade que vocês estão tendo. Deus muda o caráter deles, muda eles, rapidamente muda, vai transformando. Porque fica perto do apostólico, carrega a emanação do Espírito de santidade. Quando a emanação do Espírito de santidade ela se abre, eu prego sobre a santidade, o fundamento vem, começa a lavar o povo tudinho assim, ó. E às vezes eu estou em espírito de oração, eu vejo caindo água sobre o povo assim, ó. E o Senhor falou: hoje eu vou santificar o povo, vou lavar eles. Aprenda que é assim. Se você quiser aprender, aprenda. Esta é uma das grandes funções do apóstolo e da igreja apostólica. Tem pessoas que oram e elas não são ouvidas. Elas não têm fé, não têm força e nem justiça para ser ouvida. Aí eu venho e coloco a mão na cabeça dessa pessoa, ela recebe o reino direto. Uf! É assim que vocês têm que ser. Vocês são portadores do reino. Se vocês entram na dimensão da santidade, na dimensão do amor, na dimensão sacerdotal, vocês estendem a mão sobre uma pessoa, essa pessoa recebe remissão, meu querido. Ela imediatamente se quebranta, ela pode ser tocada por Deus através da sua vida. Isso é ser portador da glória de Deus. Isso é ser portador da presença de Deus. É levar ela, tocar, tangir as pessoas.
Quantos movimentos extraordinários eu tive nas ruas, lugares, pessoas bebendo cachaça, se drogando. E a dimensão da glória entrar junto comigo, daqui a pouco estão com igual criança chorando no chão, quebrantadas, porque os demônios saíram, o perdão foi imediatamente dado a elas, e elas se sentindo perdoadas, se quebrantadas, dizendo: Deus, eu te amo, eu quero sair dessa vida, eu quero sair dessa vida. Mas se eu saio do meio deles, a realidade da dimensão sai junto, a atmosfera vai embora. E rapidamente eles ficam no mesmo vício de novo. Mas se eu chego perto, eles são uma pessoa. Se eu saio perto de outras, eles não conseguem se manter naquilo. Porque nós somos portadores da realidade tangível do reino de Deus na terra. Há uma dimensão hoje, há uma atmosfera que me acompanha onde eu chego. Às vezes eu chego em um comércio, as pessoas se agitam rapidamente, se agitam. Olha, porque os demônios que estão nela se agitam. Tem pessoas que saem correndo do comércio onde eu chego. E eu sei, é porque a presença chegou comigo. E o diabo quer nem que eu chegue perto daquela pessoa para falar com ela. Porque uma palavra que eu posso dar, um toque, eu posso quebrar planos de 10 anos para o diabo levar aquela pessoa ao suicídio. Isto é reino de Deus. Fala, somos portadores do reino. Quem quer levar o fogo nessa terra, o poder de Deus nessa terra? Respeite e honre um apóstolo. Você vai trabalhar debaixo do manto da autoridade apostólica. Você vai ver milagres, maravilhas. Eu tive um apóstolo que me ligou e falou assim: ó, eu fui numa conferência sua. Ele foi apóstolo consagrado por outros. Ele não foi direto. Tem os constituídos e comissionados, e tem os outros que são consagrados pelos homens. E os outros são comissionados por Cristo. E você pode ver, os que são comissionados pelos homens depende do manto de quem é direto. Eles bebem dessa fonte direto. Por isso que eu recebo pessoas, apóstolos, profetas, pessoas vêm no meu ministério, vêm nas conferências receber da unção, da glória. Agora escute. Ele me ligou e falou assim, mandou uma mensagem no WhatsApp: apóstolo, aquela unção que você estava ministrando de milagres sobre as pessoas, tu ministrou sobre mim. Eu cheguei no culto da minha igreja. Foi uma explosão, o povo tudo caindo no poder do Espírito Santo, todo mundo sendo curado dentro da minha igreja. Eu nunca vivi isso na minha vida. A unção veio sobre mim, eu nunca senti isso. Porque a unção do reino e da glória, ela é altamente transferível. E vai pegar alguém aqui hoje. Basta você crer no que eu estou te ensinando. Você não pode lembrar de toda a estrutura de ensino que eu estou te dando, mas a fé e a revelação, ela entra. Ela vai estar dentro do teu espírito. Eu sei que o teu espírito está mudando só de me ouvir falar aqui dentro, meu querido. Eu sei que tem uma dimensão de glória para jorrar neste lugar em alguns minutos. Já está chegando a hora. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo aí? Quem está comigo da glória, da glória? Paulo, obrigado, Jesus. Bom, eu consegui ensinar algo para você? Ok. O reino de Deus é governado pelo Espírito de Deus. O reino de Deus é uma realidade espiritual habitável dentro de nós. O reino de Deus, ele está localizado na eternidade, que é o reino de glória, o reino glorioso do Pai, aonde está o assentamento do seu trono. O reino de Deus também será uma realidade futura, que a igreja, após o arrebatamento, ela vai entrar tangivelmente, ok? Na realidade concreta do reino de Deus. O reino de Deus, ele vem através de ensino, manifestação de poder e revelações. Fala, o reino de Deus é o governo, fala, o assentamento do seu trono sobre nossas vidas nessa terra. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Fica de pé. Você quer beber uma aguinha, banheiro? Não sai todo mundo não, só vai rápido. Você sabia que chaves pode ser transferida para pessoas aqui hoje? Você sabia que chaves pode ser transferida para alguém aqui hoje?
Isso é muito sério. Todas as vezes que eu estive em lugares onde tinha apóstolo, profeta ali, os anjos deles ministravam em mim. Eu recebia chaves, transferência, bênçãos. Isso é sério. Toda a estrutura do reino, quando nós ensinamos e pregamos o evangelho apostólico, ela cria, falo, o movimento do reino de Deus. Falo, o movimento do reino. O que é um movimento do reino? É um pensamento de Deus. É a revelação dos pensamentos de Deus. Ela entra como estrutura de revelação e começa a provocar contínuas manifestações do reino, milagres, suprimento sobrenatural, transformação, adoração sobrenatural, quebrantamento, santidade, temor, sabedoria, criatividade. Ele vai recriando tudo em você. Todas as áreas adormecidas do teu espírito começam a ser despertadas. Fala comigo, eu tenho 7 cálices dentro de mim. Fala, minhas 7 lâmpadas. Fala, o meu espírito tem 7 faculdades espirituais que têm que ser abertas. Você sabia que santidade é parte de uma das faculdades do seu espírito? Você passa a ter um Espírito Santo. Não estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando que você torna o teu espírito humano se torna santo. Ele começa a beber da unção de santidade. E você tem prazer na santidade. Você se torna simplesmente puro de mente, de coração, de alma. Porque é uma das fontes que está aí que tem que abrir. E se não trabalhar através de revelação sobre isso, não abre. Para que o reino de glória ele chegue e toque em pessoas aqui, nós vamos começar a ministrar o espírito de santidade sobre vocês agora. Você começa a sentir santo, você sente o prazer da presença da santidade dele. Isso te quebranta. Isso te muda. Isso te dá paz profunda no teu coração. Fala, a santidade, ela promove paz profunda. Deus ele te dá o espírito de inteligência. Algumas traduções na King James está espírito de conhecimento. Ele te torna capaz de aprender de tudo muito rápido, assim. Deus ele abriu o espírito de inteligência na minha vida. E às vezes eu quero escrever 3 livros ao mesmo tempo. Às vezes quando está aberto a fonte do espírito de inteligência em mim, é tanta coisa. Eu vejo tudo na minha frente assim, ó. Um mapa, tudo aberto. Tu quer fazer tudo, é muita coisa, é muito forte. Fala, a emanação do meu espírito. Existe dentro de você o espírito de poder? Quando se abre a fonte do espírito de poder, aí você começa a ministrar as pessoas. Porque agora começa a jorrar de você o poder. Aí você recebe a unção de poder e ministra o espírito de poder. A unção que vem sobre mim, quando eu transmito para você, eu transmito às vezes em forma de espírito de poder. Por isso que as pessoas caem tremendo. É fogo, eletricidade. A unção vem sobre mim. E às vezes eu libero como espírito de libertação, as pessoas caem manifestar demônios. A unção vem sobre mim, às vezes eu ministro ela como poder para cura. Em mim é a unção de cura, em você é o poder de cura. A unção que vem sobre mim de revelação e sabedoria, ela se transmite como poder e ela traz revelação para você, mas daqui a pouco você vai ter essa unção de sabedoria e revelação. Nós vamos adorar, eu vou me preparar em espírito a ministrar para vocês. Mas para que vocês entrem em toda a realidade do reino de Deus, só é possível uma forma. Se vocês desejarem a santidade dele. A santidade é o caminho mais rápido para o reino da glória. Fala a santidade do Senhor. Sede santos como aquele que vos chamou é santo em toda a vossa maneira de viver. Fala a santidade ao Senhor. Vai vir uma unção e o espírito de santidade vai descer sobre pessoas aqui. Ele vai lavar você. Vai purificar seu coração, sua alma, seu corpo.
Selemaia do Suya dere.